Pois é, meus amigos, ninguém falou que seria fácil, e de fato não está sendo. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e talvez um dos maiores sabotadores da nossa nação, acabou cedendo à pressão do desgoverno Lula e remarcou a sessão para a instauração da CPMI do 8 de janeiro para a semana que vem, dia 25 de abril. Bom, meus amigos, como todos sabem, nós estamos em guerra contra esses criminosos que voltaram à cena do crime, sabe-se lá como, né? E guerras, infelizmente, implica em lutas, em batalhas, e batalhas implica em vitórias e derrotas, embora eu não acredite que esse movimento de adiamento tenha sido uma derrota, e vocês vão entender por quê, tá? Respeito a opinião de cada um, não tem problema, mas eu entendo, tem alguns fatores importantes aqui que eu queria comentar com vocês. Primeiro, se eles tiveram que adiar a CPMI, é porque eles não estão com essa bola toda, não. Eles não estão com a corda toda. Caso eles tivessem, eles teriam conseguido desarticular a CPMI. Não foi o caso. Eu lembro a todos que ontem nós estávamos num momento aí de grande tensão. A gente não sabia, até ontem à noite, se realmente haveria CPMI, se ela seria prorrogada ou não. A gente não tinha essa certeza. Tínhamos sequer essa informação, né? Hoje nós sabemos que ela foi prorrogada. Ou seja, é um bom indicativo. Mostra que o desgoverno ainda está desesperado e, acima disso, não tem necessário, até este momento, para desarticular a CPMI. E são necessários apoios, né? São necessários ali assinaturas serem retiradas. E até agora eles não conseguiram. Então até ontem à noite nós tínhamos aí 194 assinaturas e hoje, neste momento, nós temos por volta de 193. 20 a mais do que o mínimo necessário para a instauração da CPMI. E eu tô falando da Câmara, tá? Do Senado, eles nem têm chance realmente de tirar a coisa por lá, né? São 37 assinaturas e são necessários 27, ou seja, nós temos lá muito mais do que o mínimo necessário no Senado. Então a coisa funciona na Câmara, tá? O segundo ponto muito importante. Ontem nós tínhamos a informação, através do senador Marcos Duval, né, ele fez uma grave denúncia, de que líderes do PT, a deputada Gleice Hoffmann, presidente do PT, e o deputado Lindbergh Farias, tentaram ali uma manobra, uma chantagem a parlamentares para que retirassem as assinaturas da CPMI, não é? Então o Kassab, como presidente do PSD, estaria de certa forma até envolvido, né? Porque ele indicou o ministro de Minas e Energia, ou melhor, o ministro de Minas e Energia não, alguém lá dentro do Ministério de Minas e Energia, né? Ou se foi outro ministério, não lembro ao certo agora. A questão é que ele tinha conseguido uma boquinha lá no Ministério do desgoverno Lula, certo? E aí, em tese, segundo a denúncia do Marcos Duval, a Gleice Hoffmann e o Lindbergh Farias ameaçaram ele, chantagearam ele. Falaram, você articula aí com os deputados do PSD a retirada em massa de assinaturas, senão você vai perder tua boquinha aqui, tá? Bom, isso não aconteceu. A tensão de ontem foi gerada justamente por isso. Havia a expectativa de que um bloco de parlamentares retirasse a assinatura pouco antes da sessão conjunta hoje no Senado. Isso não aconteceu. Tá? Nós atingimos o quórum mínimo necessário ali para instaurar a comissão, para começar a sessão, né? Só que o Pacheco ele ficou postergando ali, enfim, teve uma outra reunião de líderes e a coisa acabou sendo adiada, tá certo? Então esse foi um bom indicativo. Se a denúncia do senador Marcos Duval era verdadeira, bom, ela surtiu o efeito necessário. Então parabéns, Marcos Duval, por ter trazido isso à tona no momento certo, porque o Kassab sentiu. Se a denúncia é verdadeira, o Kassab sentiu e ele escolheu um lado, como eu falei no vídeo de ontem. Ele ficou do lado do bloco dos republicanos, portanto do bloco do governador Tarcísio aqui em São Paulo. Ele preferiu ficar na secretaria do estado mais rico do Brasil, que é São Paulo, né, do que continuar com a boquinha lá no governo federal. Então, se o indicado do Kassab no governo federal cair nos próximos meses, a gente já sabe o porquê, né, meus amigos? Bom, então nós temos dois bons indicativos. Dá para ver que o desgoverno não tem maioria, não tá com essa corda toda lá no Congresso, principalmente na Câmara, né? Vemos aí que essa denúncia, sendo verdadeira, também traz um bom indicativo, né? E a gente vê também, por último, que os deputados sentiram a pressão popular. Porque o Nicolas, o André Fernandes e outros deputados prometeram fazer uma grande exposição daqueles que retirassem as assinaturas da CPMI. E, meus amigos, parece que isso deu resultado, porque tinha alguns ali que estavam já querendo pular fora do barco, né? Só que eles sentiram a pressão, porque quem tirar o nome dessa CPMI não vai ser eleito mais nem para síndico de prédio. Porque não só as pessoas irão votar contra, né? Não irão mais votar nessas figuras, como farão campanha contra, né? Eu certamente seria um deles.
né? Como serei daqueles que... Fui e serei eternamente daqueles que votaram para a prisão de Daniel Silveira e para a eleição de Rodrigo Pacheco e dentre outras coisas aí, né? De qualquer maneira, meus amigos, é por isso que eu enxergo que não foi uma derrota, tá? Mas sim uma vitória. A gente vai ter mais uma semana aí de tempo, é claro, para o desgoverno tentar desarticular assinaturas, mas também é mais uma semana para a gente convencer e expor ainda mais as pessoas, os nomes que estão lá nesse requerimento, tá? Então, o cara que quiser tirar as assinaturas de lá vai ter que lidar com a pressão popular, vai ter que lidar com o povo, aí ele vai ter que escolher, vai lidar com as benesses do desgoverno Lula, que está prestes a cair, principalmente quando a CPMI for instaurada, ou vai lidar com o ostracismo, que é o que vai acontecer com ele caso ele retire o seu nome. Não vai ser eleito para mais nada nesse país, né? Então vamos aguardar e ver no que isso vai dar. Agora vejam que o desespero do PT e da esquerda realmente é muito grande, o que leva à pergunta, né? Do que essa gente tem tanto medo? Para mim, é confissão de culpa. Se eles estão fazendo de tudo para minar a CPMI, é porque realmente eles têm culpa no cartório, né? Na madrugada toda, eles tentaram desarticular. Então, aliados de Lula tentam adiar a sessão de instalação da CPMI durante toda a madrugada. Os caras ficaram na madrugada tentando desarticular a CPMI do 8 de janeiro. Isso é desespero ou não é? Não tem outra explicação, né, meus amigos? E nós temos aqui também o seguinte, durante a sessão de hoje, que já tinha atingido o quórum mínimo para iniciar, o Pacheco, ele não deu as caras, porque se ele desse as caras, ele ia ter que ler o requerimento e a CPMI seria instaurada, né? Então, ele não deu as caras. O que ele fez? Ficou lá no gabinete dele e convocou uma reunião de líderes, não é? Pois bem, durante essa reunião, alguns deputados foram lá colocar pressão no negócio, né? Como diz aqui a matéria, ó. Deputados invadem a reunião de Pacheco para pressionar por CPMI do 8 de janeiro. Bom, essa matéria aqui saiu no Globo, primeiramente, depois toda a mídia acabou replicando, só que o Nicolas, ele acabou postando lá que o Pacheco, ele convidou os parlamentares de oposição para participar dessa reunião. Então não foi uma invasão como a Globo noticiou. Eles foram convidados. De qualquer maneira, isso não vem tanto ao caso, eles foram lá, né, e parece que foi feito esse acordo aí. A gente não sabe ainda dos bastidores, talvez saibamos ao longo do dia, mas o fato é que entendo que foi melhor dessa maneira. Bom, melhor postergar a CPMI do que minar de vez, né? Até ontem a gente tinha a ideia de que não haveria CPMI, de que o desgoverno conseguiria minar, e não conseguiu. Então, meus amigos, no meu entendimento é uma vitória, tá? E a gente vai chegar ao nosso objetivo, que é a instauração da CPMI e a exposição dos culpados pelaquele dia, justamente com pequenas vitórias. Não vai ser do dia pra noite, tá? Até essa CPMI certamente vai dar muito o que falar, tá, meus amigos? E por último nós temos aqui, ó, Pacheco decide adiar a sessão para instaurar a CPMI do 8 de janeiro, né? Então o subserviente do Lula, né, o funcionário do Lula, o boneco de ventríloco do Lula, tá? Conseguiu aí o que ele tanto queria, dar mais tempo pro seu chefe, ou melhor, né, pro Lula, né? Eu ia falar patrão, chefe, não pode falar isso, né, Pacheco? Desculpa aí. Conseguiu dar mais tempo pro Lula para ele poder aí, sei lá, oferecer, sabe-se lá o que, aos deputados para retirar essas assinaturas. O fato é que tem algo muito grave acontecendo, né, meus amigos? Primeiro, a subserviência do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ao presidente Lula. No passado, era o contrário, né? O cara jogava contra o Brasil, jogava contra o presidente Bolsonaro. Hoje, ele joga lado a lado, né? Antes ele falava em independência do Congresso, independência do Senado. Hoje, a independência, na verdade, é subserviência, né? Ele tá fazendo todas as vontades do Lula. Ô Pacheco, do que o desgoverno tem medo? Fala pra gente. Responde aí pra gente, ô Pacheco. Do que o Lula tem medo? Do que o desgoverno tem medo? E mais, o que você tem a ganhar com isso, hein? O Lula, ele tem 2 vagas para indicar pro STF esse ano, ou durante essa legislatura. Será que você tá de olho em uma dessas vagas, ô Pacheco? Tem informações aí de que você foi convidado para compor o desgoverno Lula no Ministério da Justiça, né? Daí você achou pouco, recusou, preferiu continuar na presidência do Senado. Será que você tá mirando aí uma cadeira no STF? E é por isso que você tá fazendo esse movimento aí? Tá fazendo as vontades do Lula?
Será? É só um questionamento, não estou fazendo nenhuma afirmação, né? Mas, de acordo com os acontecimentos recentes, é o que dá a entender, né? Contra fatos não há argumentos. Bom, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.